Que horror, né? Na nossa vida temos tantas coisas a fazer. Temos o nosso curso de engenharia para fazer, trabalhos de faculdade, compras a fazer, supermercado, consertar o carro, às vezes construir a nossa casa. Tantas tarefas. Como fazer isso tudo? Ah, mas isso tudo pode ser chamado de projeto. E disso existe um risco. Será que vai dar certo? Será que não? Ah, pois é. Então, vem comigo que hoje o Engenharia Carga Rápida Responde abordará gestão de risco de um projeto. E afinal, o que é projeto? Bom, existem dois pontos que temos que verificar, o que é processo e o que é projeto. Processo. Processos são tarefas que fazemos sistematicamente, diariamente. Nós repetimos essas tarefas diariamente na fábrica. Isso é chamado de processo. Para isso existe um procedimento, existem etapas, nós coordenamos as etapas. Mas é diário, fazemos diariamente, infinitamente. E projeto? Projeto é a mesma coisa. Projeto são etapas, nós coordenamos etapas e procedimentos um após o outro. Porém, o projeto tem começo, meio e fim. O projeto é diferente do processo porque ele tem uma data de início e uma data de fim. Isso é projeto. Mas ele também, então, lembrando, o projeto envolve etapas, envolve procedimentos, envolve ali uma gestão de como gerir esse conjunto todo com etapas e procedimentos que tem uma data final de entrega. E riscos? Bom, durante um projeto, existem eventos em que podemos não ter um controle total. Ou seja, durante um projeto podem ocorrer eventos incertos. Eventos incertos são situações que nós não temos controle, condições que nós não temos controle. E esses eventos incertos podem ser positivos ou podem ser até mesmo negativos. E a isso nós chamamos de riscos. Então perceba, nem todo risco é ruim. Pode existir uma condição de um risco que seja bom. Por exemplo, quando pedimos para entregar na nossa construção da nossa casa, o cimento da obra, nós temos uma condição de risco. Será que o caminhão vem ou não vem? Será que o caminhão chega atrasado? Pois é, pode ser que tenhamos nessa condição de incerteza de risco que o evento saia até melhor, que o caminhão de cimento chegue até antes da data prevista e passa a ser então um risco positivo. Então, um projeto que possui data de início e data de fim, ele deve atingir no final o seu objetivo. Todo projeto tem um objetivo. Se ele tem data de entrega, uma data final, ele terá um objetivo. E para que esse objetivo não se perca ao longo da coordenação de todas essas etapas, é interessante sempre que todo projeto tenha um documento registrado do que será feito. E a este documento nós chamamos de escopo do projeto. No escopo do projeto, lá deverá estar registrado o que será feito e o que não será feito. Ele é muito parecido com um orçamento, por exemplo, de um pintor que vem na nossa casa, que ele nos dá o que será pintado na nossa casa. Nesse orçamento do pintor, lá estará escrito quais são os quartos que serão pintados, a sala, cozinha. Lá nesse orçamento está escrito o que será pintado e o que não será feito da casa toda. E quanto custará isso? Então, o próprio orçamento que um pintor nos dá para a nossa casa é
muito semelhante a um escopo de projeto. No escopo do projeto, então, deverá estar escrito o que será feito e o que não será feito. E por isso, o risco de um projeto, ele envolverá desde o escopo do projeto, que é o que determina, que é o que está vinculado ao objetivo do projeto, o que será feito e não será feito, ou seja, quando vamos analisar o risco de um projeto, precisamos do escopo desse projeto. Precisamos então ali do cronograma, vamos olhar o cronograma do projeto. Vamos ter que avaliar o ambiente que esse projeto está envolvido, o custo do projeto e todas as forças-tarefa. Todas o que são forças-tarefas são as pessoas que vão estar envolvidas, as equipes que estão envolvidas nesse projeto. E se um risco envolve então uma incerteza, esta incerteza poderá gerar impactos. Entenda impactos como uma mudança, ou seja, um risco pode gerar uma mudança, um impacto que seja positivo, uma coisa boa, ou seja, que atinja o objetivo desse projeto antes do tempo, que atinja o escopo, que melhore o escopo daquele projeto, que melhore a qualidade do projeto, que melhore as condições de ambiente daquele projeto, então que esteja envolvida na condição do objetivo do projeto. Então seria uma coisa boa. Ou o risco pode gerar um impacto negativo, ou seja, que atrapalhe o escopo do projeto, que envolva então a qualidade, prejudique o cronograma, prejudique como estará o andamento, prejudique as forças-tarefa daquele projeto, as pessoas envolvidas naquele projeto, até mesmo o ambiente de projeto. E chamaremos então, na condição de risco positivo, nós chamaremos de oportunidade do projeto. E quando o risco for negativo, nós chamaremos de ameaça de projeto. Ok? Oportunidade é quando então auxilia e melhora o atingimento do objetivo do projeto. E negativo quando ameaça o objetivo do projeto. E como as ameaças de um projeto, ou seja, os riscos negativos de um projeto, vão envolver incertezas, ou seja, uma probabilidade de ocorrência negativa no nosso projeto, então nós estamos lidando ali com probabilidades e incertezas, nós temos que cercar dentro do nosso projeto os fatores de riscos negativos, ou seja, os fatores de riscos que possuem muitas incertezas. E o que é uma incerteza? Incerteza é aquilo que nós não temos o domínio total, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não dominamos no projeto, que nós não conseguimos o controle. Ou seja, toda aquela função, toda aquela tarefa, aquele procedimento que possam ter desvios, que possam sair do nosso, que o desvio esteja um desvio descontrolado. E nessa condição, então, de eliminar, erradicar as incertezas de um projeto, nós temos que levar sempre em consideração as probabilidades de risco, da ocorrência desse risco. Probabilidades, qual será a condição, qual será a probabilidade de que esse risco ocorra. E, sobretudo, qual é o impacto no projeto, perante, ou seja, o objetivo do projeto, que isto pode atrapalhar, ameaçar o projeto. Então, sempre que temos um risco, nós temos probabilidade, controlar a probabilidade e o impacto. Então, são fatores em conjunto que sempre controlamos. Quando vamos dar, então, mensurar, avaliar com valores, nós avaliamos estes dois juntos, probabilidade e impacto. Porém, não podemos esquecer que, checando a probabilidade e a condição de impacto desse risco, nós temos também que verificar, saber
que riscos também de baixo impacto podem dificultar e atrapalhar o projeto. Por exemplo, o cronograma de um projeto. Afinal, riscos muito frequentes que ocorrem frequentemente com baixo impacto, apesar de ter baixo impacto, eles podem, pelo número excessivo de vezes que eles ocorrem, eles atrapalharem o objetivo do projeto. Se for um cronograma, ele tem pouco impacto atraso, apenas algumas horas de atraso de projeto, mas estas horas de atraso são diárias. E no projeto total, quando vamos fazer a somatória de atrasos de horas em todos os dias do projeto, ele passa a ter um impacto muito grande na somatória, percebe? Então, não basta ter a probabilidade e o impacto. Temos que avaliar este impacto com a frequência que ele ocorre. Então, a probabilidade e impacto, mas verificando dentro do impacto a frequência. Portanto, dentro desses desvios, nós teremos ali, vamos verificar que nos desvios nós vamos acrescentar desvios para uma condição geral do projeto, desvio aceitável para uma condição geral do projeto. Depois, um desvio particular, individual para cada pequena etapa do projeto. Quais são os desvios aceitáveis para a pequena etapa do projeto? E quais são os desvios, sobretudo, para os fatores desconhecidos, os fatores incertos, que é aqueles que nós não conseguimos prever antes do projeto, que nós não conseguimos prever no escopo do projeto. Aí nós perguntamos assim, mas se nós não conseguimos prever o que iria acontecer, como é que nós podemos fazer ali um desvio já antes, saber um desvio antes? Ah, mas nós sabemos, por exemplo, um cronograma, o que se admite de atraso por incerteza, já fica claro. Ou no custo, o que se admite de custos adicionais de situações incertas, de gastos incertos. Por exemplo, um veículo que se acidenta em um trajeto. Isso é incerto, não está dentro do projeto. Nós calculamos o custo de transporte, mas uma batida, uma colisão de um automóvel, de um caminhão, não estava previsto. Mas deve estar envolvido ali num custos de incerteza. Então, qual é o limite disto? E nessa condição, então, de ameaças e oportunidades de um projeto que possui objetivos e fatores, nós temos, então, que deixar claro no escopo de um projeto quais são as tolerâncias que nós vamos aceitar em cada etapa desse projeto. Então deve ficar claro se o projeto terá desvios, quais são as tolerâncias admitidas no desvio. Deve ficar claro para cada item do escopo do projeto. Para cada item, por exemplo, cronograma é um item, qualidade é outro item, a força-tarefa é um item, o custo é outro item. Então, cada item deverá ter o seu controle com os desvios aceitáveis muito bem claros. E com isso, então, percebemos que a gestão de risco de um projeto ela envolve desde cálculos estatísticos, porque existe a condição então de probabilidade, frequência. Então, por vezes, nós utilizaremos ali a curva de distribuição normal para fazer o controle estatístico do projeto. E até mesmo o desempenho de forças-tarefa para coordenar cada etapazinha desse projeto. Então, que envolverá liderança, liderar equipes de conhecimentos, de múltiplos conhecimentos específicos, ou seja, poderemos ter necessidade ali de funcionários multifuncionais, que são jogados em cada etapa, e alguns funcionários mais específicos, alguns colaboradores do projeto que possuem conhecimento mais específicos, que entrarão apenas numa pequena etapa. E teremos então que ter muito cuidado quando formamos a nossa equipe de projeto para não perdermos um funcionário por
um pequeno trecho para a execução nesse projeto. Afinal, se vamos fazer um projeto, uma gestão de risco, e deslocar um funcionário que já trabalha numa fábrica, deslocar esse funcionário que trabalha lá em processo na fábrica, deslocamos ele para um projeto e pensamos devolvê-lo no processo, não dará mais. Fica um pouco mais complicado, porque afinal o funcionário que trabalha em processo, ele trabalha com rotina, e no momento que ele pega o gosto de sair da rotina e fazer tarefas, trabalhar com multitarefas e trabalhos múltiplos, podemos até perder funcionários. Temos que tomar muito cuidado quando trabalhamos com gestão de risco, com gestão de risco que envolva um projeto inovador dentro de uma fábrica. E se dentro da gestão de risco nós estamos controlando ali um projeto, nós temos também que levar em consideração o ciclo de vida de um projeto, e vamos avaliar então o ciclo de vida do projeto todo e do ciclo de vida de cada etapa, dessa pequena etapa, para executar na sua somatória a condição final. É verdade. E se percebemos então que na gestão de risco, que envolve então pequenas etapas, ou seja, é uma somatória de coordenação de etapas, o PDCA será sempre utilizado, né? PDCA, Plan, Do, Check, Action. Planejar, fazer, checar e agir. Isto vai ser envolvido em cada pequena etapa do nosso projeto. Então o PDCA temos que ali acompanhar, fará parte do gestor, do gerente de projetos, acompanhar diversos PDCAs ao mesmo tempo. E com isso finalizamos mais um Engenharia Carga Rápida Responde, que hoje teve o tema Gestão de Risco de um Projeto. E agora vem a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço. Assista o Engenharia Carga Rápida, se inscreva, compartilhe e esteja todas as segundas-feiras no Engenharia Carga Rápida Responde e todas as sextas-feiras no Engenharia Carga Rápida Aulas e Bolso.